Mais uma pessoa denuncia ter sido vítima do prefeito de São Simão quando ainda era criança. Ele segurou a minha mão por debaixo d'água e levou até a sunga dele. E eu pude notar que ele estava excitado sexualmente. O Ministério Público deve ouvir hoje Francisco Assis Peixoto, que foi preso em Goiânia por suspeita de pedofilia. Grandes cidades do estado continuam sem vacina para a campanha da primeira dose contra a Covid-19. Agentes de saúde de Lusiânia vão de casa em casa para conferir quem completou o esquema tomando a segunda dose. O Jornal Anhanguera fala da onda de frio que está em Goiás. Em Bom Jesus, fez 5 graus. E em Jataí, moradores enfrentaram uma friaca de 7 graus logo cedinho. E o prato do dia vai hoje para Jataí e traz uma receita que vão só 2 ingredientes. A diferença todinha tá no preparo. E você vai conhecer os segredinhos do cupim casqueirado na telha. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quinta-feira, agora 12/2. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Deve ser ouvido hoje o prefeito de São Simão, Assis Peixoto. Ele foi preso ontem e é investigado por crimes contra a dignidade sexual. A repórter Manuela Messias está acompanhando o caso e traz as atualizações desta história agora. Oi, Manuela, suas informações. Boa tarde. Boa tarde para você, Thiago, e para todo mundo que acompanha a gente também. Pois é, como você mesmo disse, o prefeito aqui de São Simão, Francisco de Assis Peixoto, deve ser ouvido hoje. Isso deve acontecer no comecinho da tarde aí em Goiânia. O promotor do caso, Francisco Lamas, já foi para Goiânia, inclusive justamente para poder ouvir o prefeito, que foi preso aí na capital ontem, acusado de crimes contra a dignidade sexual de menores. Nós preparamos um material para vocês relembrarem o caso. Vamos ver. Existem pelo menos 6 denúncias contra o prefeito de São Simão, Francisco de Assis Peixoto, de 58 anos. Essa mulher é mãe de um adolescente de 15 anos que teria sido uma das vítimas do prefeito. Minha filha recebeu uma mensagem escrita assim, bem-vindo. Aí ele perguntou quem que era. Aí ele pegou, se identificou e falou assim, é o Assis. Aí meu filho falou assim, o prefeito? Aí ele falou, é. A mãe conta que numa dessas conversas, Assis Peixoto teria feito uma videochamada com o filho dela. Ele pegou, fez outra videochamada, aí mostrando as partes íntimas dele. Aí depois ele fez outra videochamada, mas sabe, meu filho foi tão inteligente que ele falou, mãe, eu vou gravar a tua chamada. Eu falei, meu filho, isso é caso de polícia, não tá certo. Neste print é possível ver o rosto do prefeito. O caso foi denunciado no Ministério Público de São Simão, que começou a investigar. Essa semana foram cumpridos mandados de busca e apreensão na prefeitura e neste hotel da cidade. A presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública disse que nos últimos dias recebeu várias denúncias de abusos sexuais envolvendo o nome do prefeito. Segundo ela, casos recentes e alguns antigos. Todos foram repassados para o MP. Aqui eu falo que deu o efeito João de Deus. Uma pessoa teve coragem de tomar a frente, de se expor, de fazer a primeira denúncia. E tenho recebido várias denúncias. As pessoas têm nos procurado, têm procurado diretamente o Ministério Público. Pois é, Thiago, inclusive nós viemos aqui para São Simão ontem, nossa equipe está aqui, inclusive esse é o comentário da cidade, todos falando sobre essas acusações contra o prefeito, comentando tudo o que está acontecendo. E nós conversamos com uma outra vítima também do prefeito, que disse ter sido vítima e ter sido abusada sexualmente dos 9 aos 16 anos, é um rapaz que hoje tem 30 anos, ele topou conversar com a nossa equipe e a gente separou um pedacinho aí do que ele diz sobre tudo o que aconteceu com ele da infância até a adolescência. Vamos ver. A primeira vez, no dia eu estava cercado dos meus amigos na piscina
enquanto nós estávamos brincando e conversando, a gente tinha 9 para 10 anos de idade, ele segurou a minha mão por debaixo d'água e levou até a sunga dele, e eu pude notar que ele estava excitado sexualmente. A gente está falando de uma pessoa que tem uma certa psicopatia na cabeça dele. É qualquer circunstância, em qualquer local onde ele estiver seguro de olhares, onde ele estiver sozinho, isolado. É um toque que ele faz, é uma palavra obscena que ele diz. Está muito claro para mim. Eu sou uma pessoa que eu tomo 5 remédios psiquiátricos todos os dias, porque tamanha é a minha capacidade de me aborrecer com as coisas, esquecer das coisas, chorar por qualquer coisa. Pois é, Tiago, nós fomos até a prefeitura saber se alguém gostaria de se pronunciar sobre o assunto, inclusive, só que a promotoria da cidade, em um pronunciamento formal, disse que as acusações contra o prefeito Francisco de Assis Peixoto são infundadas e que ele foi preso sem necessidade e que a inocência do prefeito vai ser mostrada aí durante o discorrer desse caso, né? Até agora já são 6 denúncias recebidas pelo Conselho Municipal de Segurança Pública e repassadas ao Ministério Público. O advogado de defesa do prefeito, Dimas Lemes Carneiro Júnior, mandou um vídeo para a gente falando sobre esse caso, sobre a prisão do prefeito aí em Goiânia. A prisão, nesse momento, totalmente desnecessária. Ele será ouvido hoje pelo representante do Ministério Público. Logo após a oitiva, a defesa terá acesso total aos fundamentos da representação processual para que assim possa protocolar o seu pedido de habeas corpus, pois ele preenche todos os requisitos para guardar em liberdade o deslinde processual. Tiago, aqui não se fala de outra coisa na cidade de São Simão, a não ser essas denúncias com relação ao prefeito. Reforço que até agora já são 6 denúncias que estão no Ministério Público. Acredita-se que haja mais vítimas do prefeito, então justamente por isso ele vai ser ouvido. O Ministério Público está no caso e a gente segue acompanhando também todo o desenrolar desse caso para saber se de fato todas essas denúncias procedem e o que teria acontecido então, já que várias pessoas já são adultas hoje, tudo teria acontecido quando elas eram crianças ou adolescentes, né? São denúncias sérias, a defesa do prefeito, óbvio, tenta provar a inocência. Enquanto isso, por outro lado, o Ministério Público ali ouvindo essas denúncias, pegando provas para acusar o prefeito. São acusações sérias, como eu disse, a gente segue acompanhando essa história. Obrigado por sua participação, Manu. Violência em Niquelândia, no norte do estado. Um homem de 36 anos foi morto a tiros no bairro Belo Horizonte. Ele era dono de uma oficina mecânica e foi morto na porta de casa. De acordo com a polícia militar, testemunhas disseram que 2 pessoas chegaram numa moto e atiraram contra Rogério Ribeiro de Assunção, que chegou a ser socorrido pelo SAMU, foi levado ao hospital Maria Efigênia, mas não resistiu e morreu. O corpo foi levado para o IML de Iruaçu e depois entregue à família. A polícia investiga o caso e até agora ninguém foi preso. E um homem foi preso em Morrinhos, suspeito de vender pela internet CNH sem seguir os procedimentos do Detran. Vamos lá para o sul goiano conversar com o repórter Emerson Ferreira. Como é que a polícia chegou até esse homem, hein, Emerson? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Essa investigação, Tiago, começou no estado do Pará, viu? O primeiro cliente que caiu nesse golpe é uma pessoa da cidade de Bragança, lá no estado do Pará. Ele entrou na internet, viu essa oferta de carteira de motorista por R$ 1.500, isso sem passar pelos processos do Detran, e essa pessoa então resolveu comprar essa carteira. Só que essa carteira nunca chegou, né? Já que ela é uma carteira irregular. Essa pessoa então procurou a Polícia Civil lá do estado do Pará, relatou o que havia acontecido e a Polícia Civil começou a investigar e descobriu que a pessoa que recebia esse dinheiro dos pagamentos pelas carteiras era aqui de Morrinhos. A partir daí a Polícia Civil de lá entrou em contato com a Polícia Goiana, que começou as investigações e chegou até esse homem de 27 anos. Ele mantinha esse site na internet, oferecendo carteiras de motoristas a R$ 1.500.
tudo com essa facilidade, sem passar por nenhum processo. A pessoa mandava os dados, comprovante de residência, ele prometia enviar a carteira. Só que ficava com dinheiro, essa carteira nunca chegava e depois esse homem desaparecia, não atendia mais as mensagens e nem aos contatos telefônicos. Na casa desse homem em Morrinhos, a polícia apreendeu um computador e também um telefone celular. A Polícia Civil agora vai pedir a quebra do sigilo telefônico para saber se mais alguém atuava com esse homem nesse esquema criminoso, viu? Muitas pessoas podem ter caído no golpe, inclusive a polícia pede, se alguém tiver informação que caiu nesse golpe, que procure a polícia para denunciar, viu, Tiago? Olha só que história, né? Tem aquele ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, Emerson? Quer dizer, com todas essas facilidades aí, muito diferente do que o Detran pede, a gente sabe da burocracia que é para tirar uma carteira de motorista aqui no Brasil, então é bom abrir o olho e, de fato, ficar esperto aí. Esse homem foi preso, pelo menos, né? Obrigado por sua participação, Emerson. E em Rio Verde, um outro homem foi preso suspeito de colocar fogo numa lavoura de milho. O Eduardo Marins está ao vivo com a gente lá da cidade e tem mais os detalhes. Destruiu muita coisa por aí, ô Eduardo? Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Felizmente não, viu? E foi por pouco, olha só. Tudo isso aconteceu na noite de ontem numa fazenda que fica na área rural aqui da cidade, na BR-060. Como que aconteceu, né? O proprietário contou para os policiais que percebeu o início do fogo ali e mandou um caminhão-pipa ali com os funcionários dele para controlar a situação. Quando chegaram lá, encontraram então esse homem colocando fogo no local. Os funcionários conseguiram segurar ele até a chegada da polícia militar. Esse homem tem 20 anos, com ele os policiais encontraram um isqueiro. Por sorte, o fogo foi controlado e se não fosse os funcionários, viu, segundo a polícia militar, ele teria colocado mais fogo nesta região. Essa fazenda, só para vocês terem uma ideia, ela tem 250 hectares de plantação de milho. E imagina só se tudo isso pegasse fogo, né? Ainda mais na situação que a gente está com a umidade do ar baixa. Esse rapaz tem 20 anos, ele, portanto, foi preso em flagrante, levado para a delegacia de plantão, foi ouvido pelo delegado e encaminhado agora de manhã para a casa de prisão provisória, onde vai responder por esse incêndio nesta propriedade particular. Por sorte, o estrago não foi grande, viu, Tiago? Volto contigo, um ótimo dia para todo mundo. Menos mal, não é isso, Edu? A gente vai falar daqui a pouquinho no nosso jornal sobre frio e eu tô vendo que tem sol aí, mas você tá bem agasalhado. Tá fazendo frio aí ou não? Tá sim, viu? Tá bem gelado. Eu levantei um pouquinho tarde hoje, corri aqui para a TV, coloquei esse agasalho. Na hora da gente fazer a entrada, até comentei com o nosso colega aqui, o Alessandro Siqueira, nosso cinegrafista. Escolhe um cantinho com sol aí para eu não passar frio, porque tá bem gelado o vento por aqui, viu? E aí em Goiânia, Tiago? Deus do céu, eu levantei com frio danado, Edu do céu. Foram uns 7, 8 mais ou menos graus aqui em Goiânia, realmente um frio daqueles. Obrigado por sua participação, Edu é calminho, né? Bom de falar com ele. Até mais, abraço. A Polícia Civil prendeu um grupo de pessoas que trazia drogas do Paraguai para cidades de Goiás e do Distrito Federal. Agora eu falo com o Danilo Moreira, que também é super calminho, tem as informações para a gente. O que foi apreendido por aí, Danilo? Ô Tiago, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Nessa operação aí, a polícia apreendeu veículos, dinheiro e também muita droga, viu? Desde 2019 que a polícia vem investigando então os integrantes dessa organização criminosa, claro, o objetivo de identificar e também prender os integrantes dessa organização criminosa, acusados aí de cometer o crime de tráfico de drogas internacional. Os investigados traziam a droga do Paraguai para o Brasil, chegando aqui a distribuir todo esse material então no Distrito Federal e também para cidades aqui do entorno. A polícia cumpriu 7 mandados de prisão e 5 mandados de busca e apreensão aqui no entorno e também lá no DF. As buscas resultaram na localização de entorpecentes, diversas drogas, também materiais para o tráfico, uma pistola, munições, aparelhos eletrônicos, documentos falsos, 4 veículos e R$22 mil em dinheiro. Além das prisões por força de mandado, 4 homens foram atuados em flagrantes pelos crimes de associação criminosa, organização criminosa. Ele foi preso na cidade de Valparaíso de Goiás, bem aqui do lado de Lusiânia, no entorno do DF. Um dos presos estava com documento falso, ele era foragido da justiça desde 2017, viu, Tiago? Com você. Obrigado por sua participação, Danilo. Bom trabalho.